Olá, boa tarde. Vamos começando aqui mais uma live, aguardando a nossa convidada, Roberta Zumblick. Olá, Silvia. Eduardo também chegando. Vamos aguardar mais uns minutinhos até a nossa convidada chegar. Olá. Tatá também entrou. Perfeito. Deixa eu incluir aqui. Oi, Edu. Vamos aguardar que já está conectando. Olá! Olá! Ai, peraí que eu fiz... Agora sim. Tudo bem? Quando eu aceitei o convite, caiu a minha super engenhoca que eu apoiei o celular para conseguir botar o fone. Eu tô na mesma. Eu também fiz aqui uma forma meio enjambrada, mas é isso aí. Tudo bem, Tudo Roberta? bom? Boa noite, Marina. Boa noite a todo mundo que está aqui no For Law Edu. Muito obrigada pelo convite, estou muito contente. Primeiramente, eu quero agradecer, né, por você ter concordado em dispor do seu tempo para estar aqui conosco. Faço esse agradecimento em nome das demais professoras. Para a gente é uma honra, né, saber mais desse universo de inteligência artificial. Você, né, que viveu na prática, então é muito mais que uma questão teórica, né, de a gente trabalhar aí com conceitos, mas você, de fato, desempenhou uma atividade incrível, né, no grupo de pesquisa. Então, quando a gente pensou no seu nome, a gente pensou em estruturar essa live, a gente não poderia ter escolhido um outro nome que não o seu. Então, muito obrigada. Imagina, Marina, eu agradeço as palavras gentis, agradeço o reconhecimento do meu trabalho, que está ainda começando, mas eu fico muito contente, é um grande prazer poder conversar com vocês. E olha, a minha mãe está dando um tchauzinho, eu mandei a live e pedi o apoio da família. É um grande prazer poder conversar com vocês, fico muito contente. Tô no Forló, me sinto em Floripa, me sinto em casa, apesar de eu estar aqui em Brasília com o meu umidificador praticamente no meu nariz, mas eu me sinto um pouco em Florianópolis. Fico muito contente com esse convite. Legal, legal. Então, assim, Roberta, para colocar todo mundo na mesma página, né? Até para que as pessoas compreendam aí a tua jornada com inteligência artificial, eu queria te perguntar, né, como é que esse assunto ele surgiu na sua vida, até porque nós nos formamos na mesma faculdade, nós tivemos a mesma formação, e lá atrás pouco se falava, né, sobre isso no contexto do direito, pouco se falava também, se relacionava direito e tecnologia. Então, eu me lembro que depois que eu saí da faculdade, em 2013, eu iniciei essa jornada no direito e tecnologia, mas se a gente olhar para trás, não era algo comum, né? Não era algo trabalhado nas faculdades. Então, eu queria entender um pouco mais como é que foi esse encontro, né? E a tua jornada com o tema. Não era comum, principalmente para uma mulher. Tanto que, quando eu pensava assim, a tecnologia, até hoje, por mais... É engraçado que, como agora eu trabalho com inteligência artificial e direito, tenho essa linha de pesquisa, as pessoas acham que eu passei a entender tudo de tecnologia. Mas se alguma coisa der errado no meu computador, eu continuo gritando e pedindo ajuda. O fato da gente trabalhar com direito e tecnologia não quer dizer que a gente precisa ser um hacker que entende tudo e sabe mexer tudo de computador. Isso é uma coisa muito importante da gente pensar, principalmente para quem é do direito, porque normalmente as pessoas vão para o direito não é porque gostam assim de matemática, tecnologia, não costuma ser. Até existem algumas pessoas no direito que têm já esse alinhamento forte de tecnologia, seja por uma visão familiar, seja por alguma circunstância da vida, ou pelo próprio
próprio interesse, porque essa proximidade com a tecnologia, de fato, muito possível hoje em dia, mas não costuma ser o perfil do estudante clássico do direito. O estudante do direito é o que gosta de história, que gosta de conversar, o que gosta de ler, e não são competências que a gente de caro liga com tecnologia. Eu me formei em Santa Catarina, agora já estou confusa de que ano, em 2015. Em 2015 eu me formei na graduação em Santa Catarina. Em 2016 eu me casei e vim morar em Brasília. Quando eu estava me formando, eu faço questão de falar isso desse jeito descomplicado, porque quando aparece assim, a pessoa participou de um projeto de pesquisa X. Quem não conhece a pessoa, quem não tem proximidade, parece uma coisa de super-homem, assim, que a pessoa passou a vida inteira se preparando, ou se organizando para que aquele momento, aquela oportunidade surgisse. E não foi assim. Eu não passei a minha graduação toda lendo sobre tecnologia. Eu passei a minha graduação toda estudando e me dedicando para as matérias que o curso oferecia e para as oportunidades de estágio e para o que tinha de palestra, tudo que era possível de fazer de extensão. Eu gostava muito dessa parte de pesquisa e de docência. Eu sabia que eu queria dar aula, mas quando eu estava me formando, como meu marido na época fazia concurso, ele também era do direito, era assim, um casamento, tá todo organizado. Tá, e onde que vocês vão morar? Eu falava, então, pode ser assim, 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 assado. A gente tinha uma série de planos, dependendo de como os concursos, ele já tinha começado a passar em algumas coisas. Eventualmente a gente fosse para o Paraná, pudesse ser que ficasse por Santa Catarina, mais interior do estado, pudesse ser que a gente viesse para Brasília, pudesse ser que a gente fosse para São Paulo. A gente tinha vários planos. Mas eu sempre... E aí, nisso, eu ia alinhando, assim, eu tinha algum contato com um grupo de pesquisa na UFSC, e ia alinhando e fazendo os meus planos. Quando surgiu a oportunidade de vir para Brasília, tinha um professor, o professor Fabiano Hartmann Peixoto, meu professor querido, orientador, que Foi meu tinha dado aula. Foi do professor também. excelente. Que tinha dado aula no CESUSC, na instituição que eu me formei, e que tinha vindo aqui para Brasília. Ele nem sabia, mas nos meus planos A, B e C, eu já pensava, quando eu chegar em Brasília, eu vou atrás do professor Fabiano, porque eu quero conhecer o UNB. E logo assim, eu estava terminando de fechar a caixa da mudança, saiu o primeiro edital de pesquisa da UNB, e eu bati na porta do professor Fabiano e comecei a estudar argumentação jurídica, filosofia. Essa foi a base teórica do meu projeto de pesquisa. Eu não passei no meu primeiro seleção, a seleção do mestrado da UNB é muito puxada. Eu tinha, imagina, abriu o edital, eu tinha 15 dias para entregar o projeto e estava no meio de uma mudança e tal. Mas foi bom fazer essa primeira seleção. Passei na segunda seleção. Logo que eu passei na segunda seleção do mestrado, veio o convênio do STF com a UNB, com essa perspectiva do desenvolvimento de uma inteligência artificial para o STF. E aí eu literalmente caí de cabeça na inteligência artificial. Por quê? A minha vivência com direito era nessa área de constitucional, filosofia, que eu gostava também de estudar, argumentação, Alex e tal. Mas eu precisei, como eu já entrei num projeto de pesquisa, não foi assim, surgiu a oportunidade de participar e eu fui. Então foi assim, então eu vou estudar agora com toda calma como que funciona a inteligência artificial. Como assim, o que eu vi assim, eu tinha recém me formado e vi essas manchetes. Um robô resolve em 4 segundos o que precisa de um advogado 4 horas. Eu falava, meu Deus do céu. É porque já tinha muito específica, né? Vou jogar meu diploma no lixo. Como assim que os robôs vão fazer todo o meu trabalho? E isso era uma coisa que me assustava. E que eu caí e fui parar num projeto de pesquisa. Sim, não caí, né? Fui convidada para participar justamente por ter essa parte do estudo filosófico, da argumentação e ter esse perfil de botar a mão na massa. Porque parece muito glamuroso trabalhar com inteligência artificial e direito, mas é um trabalho que exige muito, assim, muito comprometimento. E o meu orientador sabia que eu achava que eu tinha esse perfil e me convidou para participar do projeto junto com ele. Então, junto com o professor Fabiano, a gente precisava, assim, enquanto estava desenvolvendo as coisas do projeto, entender muito bem e
tomar conhecimento desse ramo do conhecimento que era tão alheio a nós. Era tão alheio a nós que não existia nada escrito sobre isso, de inteligência artificial e direito em português. Tinha alguma coisa em inglês e não se aplicava muito ao nosso contexto. O que a gente precisava de entender, a gente tinha o contato com os pesquisadores da tecnologia, que foi fundamental para que a gente pudesse entender dessa matéria tão rápido. E eu fui para os livros de engenharia, que davam 3 palavras e 4 fórmulas matemáticas. Só que como eu tinha esse contato próximo com o pessoal da engenharia, eu conseguia ver assim, não, eu não preciso, assim, entender um pouco, precisei voltar para matemática, entender um pouco, mas ver que dava para contornar e que era possível explicar esses conceitos sem fórmulas matemáticas. E foi nisso que saiu o livro que eu escrevi junto com o meu orientador, que no meio da pesquisa, e a gente se deu conta que era uma coisa que estava precisando e estava ganhando corpo, e era uma pesquisa numa universidade pública, a gente parou e pensou, não faz sentido que todo mundo precise passar por essa curva de aprendizado de tanta intensidade que a gente passou. Então, a gente procurou pegar esse know-how inicial e colocar nesse livro, que é Inteligência Artificial e Direito, que é muito voltado para o profissional jurídico, que é para que a gente domine essa parte, é quase uma linguagem nova, né? Porque senão a gente escuta as coisas e parece tudo coisa de ficção científica. E como o nosso repertório é de ficção científica, a gente tem os medos da ficção científica. Exato, exato. Então, essa é uma questão que eu queria abordar contigo, assim, o teu encontro, né, com o tema foi, na verdade, uma coincidência super positiva. Da vida. A vida te levou aí para o grupo de pesquisa, te levou para a UNB, A gente entrou agora, Fernanda Lage, nossa nova doutora do grupo de pesquisa, defendeu a tese de doutorado dela essa semana, maravilhosa. Que legal! Tá aqui nos assistindo. Pode convidá-la, né? Elementos aí pro Mas é bacana saber disso, né? De que foi um momento ali da tua vida, do teu encontro com o tema, que lembrando, né? Uma coisa que agora os estudantes estão super habituados a ler, né? Notícias, questões que acabam saindo na mídia, mas na nossa época, na minha, nem se falava, e também na tua foram momentos diferentes ali da graduação, mas que também não houve isso, né? E aí, quando você se deparou com esse universo, você deve ter feito essa associação de inteligência artificial com os filmes que a gente estava acostumada a assistir, né? E para você hoje, depois de tudo que você leu, de tudo que você estudou, eu queria te fazer a pergunta: o que é inteligência artificial para você? Como é que você enxerga a inteligência artificial no contexto jurídico? Se você puder também dar alguns exemplos de inteligência artificial na nossa vida. Porque a gente acha que é uma coisa muito distante. Sim. Mas, né, ela está presente aí constantemente. O exemplo de inteligência artificial na nossa vida não falta. Normalmente a gente associa com um lado um pouco negativo da inteligência artificial. Tipo, falei uma coisa no Instagram, no WhatsApp e foi parar. Como assim? Foi parar no Instagram, um anúncio. Estão me ouvindo. Tava falando isso no ambiente em que estava o telefone. Como que isso aconteceu? A gente faz essa associação de um uso, assim, e que tem muito pano para manga para a gente discutir a nossa privacidade, a nossa possibilidade de escolha. Se a gente consegue escolher ou se só é apresentado para gente o que se capta das nossas vontades. Isso tem horrores de pano para manga. Mas a inteligência artificial está muito do nosso lado, e literalmente a gente que vive com o telefone na mão, quando a gente coloca um Shazam para reconhecer uma música, quando a pessoa está, tô ouvindo uma música, essa música é muito boa, a gente liga o Shazam para reconhecer. Quando existe um perfil e te recomendam produtos para comprar, quando procura um trajeto para fazer, pega um aplicativo de mapa e coloca, eu gostaria de ir para o lugar tal, e o trajeto se resolve sozinho. Quando a gente liga, agora quem tem iPhone, para ligar o telefone, ele reconhece o teu rosto, percebe que és tu. Ou quando o teu álbum de fotos sozinho
te sugere pessoas e faz montagem das pessoas com quem faz tanto tempo que você não vê fulano. Que é uma coisa super fofa da inteligência. O aplicativo de inteligência artificial de foto do Google é uma coisa sensacional. Porque tu pode digitar conceitos abertos, como amizade, amor, e ele vai colocar fotos que se encaixam nesse conceito. Isso é uma inteligência artificial treinada. E a gente tem inúmeras... Isso falando coisas até relativamente simples, mas a gente tem inteligência artificial que auxilia no diagnóstico de câncer de pele. A gente tem inteligência artificial que melhora a automação dos freios e melhora a segurança dos veículos. A gente tem N aplicações de inteligência artificial em N áreas do mundo. Inclusive agora pra gente no direito. E aí passa por uma barreira, principalmente no meio do direito, que é uma área tão tradicional assim, a inteligência artificial passa a nos dar um pouco de temor, porque a automação de atividades braçais a gente já lida há muito tempo. Mas no direito a gente acha que absolutamente tudo que a gente faz é atividade intelectual. E essa possibilidade de automação nos assusta. Uhum. Nesse sentido da gente sentir, vamos ser substituídos por máquinas. E eu sei, eu digo isso porque quando eu entrei no estudo de inteligência artificial, eu pensava as mesmas coisas. E hoje eu não penso mais. Quer que eu diga por que eu não penso mais? Porque você conhece, né? Aquilo que a gente... E não é só... Quando não é só isso, assim. Conhece, justamente. E foi uma das coisas que me motivou muito a querer estudar o tema. Porque quando veio o convite, eu pensei, inteligência artificial, não sei nem arrumar meu próprio computador. Mas eu pensei, cara, esse negócio me dá tanto... Eu acho tão esquisito, me dá tanto medo, que é melhor eu entender, entrar e conhecer, para saber do que isso se trata. E logo, assim, não demorou muito tempo, não foi assim, não precisei de anos de estudo, para que esse medo paralisante, porque isso acontece duas coisas. Com a inteligência artificial, é muito comum duas posturas. Ou a pessoa acha que vai resolver todos os problemas da humanidade, ou a pessoa acha que vai exterminar com tudo que a gente tem. São visões bem apaixonadas. É difícil ver pessoas falando do meio termo. E essa é uma conversa que sempre foi uma pauta do professor Fabiano no nosso grupo de pesquisa. E essa que é a necessidade da gente entender a inteligência artificial real e não a da ficção científica, para que a gente se preocupe tanto com o que a gente, assim, se preocupe e se ocupe com os potenciais do que essa tecnologia tem para nos oferecer, quanto do que ela pode oferecer. Opa! Meu bugiganga aqui. Tanto quanto o que ela pode oferecer de riscos concretos, que a gente também precisa entender e conhecer, e como profissional do direito, entender tanto os riscos. Porque tem duas coisas, né? Na verdade, tem três. Quando eu vejo inteligência artificial e advocacia, principalmente, eu penso em três aspectos. Na advocacia, como sendo a porta de entrada do sistema de justiça. Então, vai ser o advogado que vai ouvir as dores de um potencial problema que surgiu em decorrência de algum problema, como inteligência artificial, e que gerou algum dano que precisa ser reparado. Vai ser a primeira pessoa a ouvir isso não vai ser o juiz, vai ser o advogado. Então, esse conhecimento do que é, como funciona, não precisa ser profundo, mas essa noção básica para que tu consiga orientar o teu cliente numa causa, para daí quando ela estruturar, sim, buscar um pouco mais, mas saber que isso existe, até para verificar o problema quando estiver acontecendo, poder prospectar esse cliente, né? Sim. Essa é uma parte que eu acho super importante dessa alfabetização do direito, da gente do direito nessa parte tecnológica. Não só da inteligência artificial, mas de tantas outras. E tem a possibilidade, tem um lado do profissional da advocacia de poder desenvolver sistemas de inteligência artificial. Porque o que me fez, quando eu perguntei, quer que eu te diga o que me fez perder o medo da inteligência artificial? É que a inteligência artificial que funciona é inteligência artificial específica. A gente tem uma noção, principalmente nesses filmes, nessa nossa visão, de uma inteligência artificial geral. De uma máquina que toma vida própria, que faz tudo, que tem consciência. E a inteligência artificial que funciona na prática é uma inteligência artificial específica.
ela precisa de um problema concreto muito específico para que ela desempenhe essa função corretamente. Então, não tem como, posso falar do projeto que eu participei, o projeto Vitor do Supremo, que foi concebido para fazer classificação de repercussão geral. O projeto Vitor do Supremo, não, ou qualquer outro, não vai sair e dizer, tá bom, repercussão geral eu já sei, então agora eu vou aprender sozinho a fazer tal coisa. Eu vou julgar ADI. Não tem como. Porque uma inteligência artificial vai desempenhar bem a sua função quando ela tiver um problema bem específico para dar conta. Às Sim. vezes, a gente vê e lida na prática com algumas inteligências artificiais que parecem que dão conta de problemas um pouco mais complexos, mas a gente tem ali uma combinação de 2 ou 3. E é isso que faz com que o know-how do advogado seja tão importante. Porque o advogado que na prática conhece os problemas específicos, a gente tem um potencial gigante de desenvolvimento e um monte de programador e o pessoal da área técnica vendo que é muito legal participar e desenvolver e acompanhar e desenvolver soluções de inteligência artificial para o direito e que daí eles estão assim, então, que problema eu posso resolver para você hoje? Uhum. E precisa desse know-how do advogado que está no seu escritório e que reconhece ali uma potencial aplicação de inteligência artificial, tanto para o seu escritório somente, que pode ser uma solução, desenvolver alguma coisa para uso exclusivo no escritório, ou uma coisa que ele pode depois oferecer para outros. Existe essa possibilidade. Eu concordo contigo, assim, nessa linha de saber mais sobre inteligência artificial vai ajudar o profissional do direito, não só para essas questões relacionadas a um eventual processo, né? Conhecer a temática para representar o teu cliente de uma forma adequada, seja naqueles trabalhos também de validação de modelo de negócio, quando você está no âmbito consultivo. Né? Então, você sai do contencioso, você está no consultivo e você está ajudando o cliente a realmente verificar se aquele modelo de negócio é viável, né? Tanto do ponto de vista também regulatório e várias questões que podem surgir por conta disso. E também esse lado de você identificar como ferramenta para melhorar o seu trabalho. Então, não que vai fazer o seu trabalho, que vai haver uma substituição, mas é para conjugar a energia que você deposita no seu trabalho como algo benéfico, seja na advocacia, seja no poder judiciário. Exatamente. Então, fecha aqui o elemento do projeto Vitor, né? E eu acho que é um grande caso, um grande exemplo de você explicar um pouco mais como que vocês identificaram o problema, né? A solução e as etapas que foram desenvolvidas para colocar o projeto, né, o Vitor de pé. Quando alguém me pergunta do projeto, eu sempre começo falando, e eu falo isso de boca cheia e com muito orgulho, primeiro como brasileira, de que o STF fez uma escolha muito clara. Em tempos difíceis de educação, que já eram em 2018, o STF escolheu, para desenvolver uma solução de inovação, apostar em pesquisa nacional. O STF escolheu fazer uma parceria com a universidade e tem alguns aspectos muito interessantes dessa parceria da universidade. Agora, com a LGPD em vigor, fica muito mais claro. Além desse investimento e dessa decisão clara de se essa área é uma área em ebulição, vamos investir, assim, vamos potencializar esses recursos dentro do nosso país. Quando a gente trabalha com os dados do STF, a gente trabalha com os dados do país todo, judiciários. Então, a natureza pública e o interesse público desse desenvolvimento dessa solução fica muito seguro. A universidade não tem nenhuma pretensão econômica, não tem, assim, por mais que existam balizas éticas, elas são importantes e tem empresas seríssimas, mas foi muito no começo. O Projeto Vitor já acontece há 2 anos. Então, foi essa contratação, né? Essa solução e essa escolha da universidade pública para desenvolver esse projeto
trouxe essa segurança de se manipular e de se mexer com esses dados para o desenvolvimento dessas soluções e trouxe isso que não é coisa pouca. Assim, a gente que lida com educação, com pesquisa, sabe o que significa uma corte superior fazer essa aposta e fazer essa aposta na Universidade Federal e o que fica de exemplo para tantos órgãos públicos poder fazer o mesmo, né? Então, eu tenho muito orgulho do que eu pude ver e nessa experiência junto com o Supremo, do respeito à pesquisa, do respeito aos pesquisadores e de todos os cuidados e cautela e segurança com que esse projeto se desenvolveu desde o início. Porque a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, normalmente, logo que eu comecei a estudar esse tema, era sempre, e que eu pensava, inteligência artificial e direito, esse era sempre um dos primeiros exemplos que surgia de complicação ética de fato, que é a inteligência artificial usada nas audiências de custódia, nas bail hearings, nos Estados Unidos. E que eu não tenho certeza se ainda se usa, mas acho que sim. Mas vários estados dos Estados Unidos têm um score, que eles submetem os dados daquele réu a uma inteligência artificial, que dá um número que é uma probabilidade de reincidência. E esse número não se explica, ele é simplesmente um número. E começou a se ver que esse número despontava para que pessoas negras e pobres tivessem uma probabilidade de reincidência muito maior. Daí, se a gente pensar, esse assunto em si já é um assunto muito polêmico, muito discutível, cheio de dores, para que a gente ainda pegue uma nova tecnologia e coloque nesse contexto. Uma das defesas que se faz é que a cor da pele e a renda não está submetida ao algoritmo. Só que a inteligência artificial funciona em cima de dados, e dados são gerados por pessoas. Os nossos dados, eles escancaram as nossas vicissitudes, os nossos preconceitos. Então, eu acho que o escopo do projeto de pesquisa, ele foi muito bem desenhado, que é a repercussão geral, que é um dos casos de muito, assim, existe uma devolução muito grande dos processos do tribunal em relação a esse tema. Era uma área do STF que tinha uma necessidade muito grande, assim, tipo, um empenho de trabalho enorme, e era um problema de pesquisa muito interessante, se seria possível ou não isso ser realizado. E aí a gente trabalhou com os temas de maior incidência. Eu acho que 28 temas representavam, à época, 80% dos processos que eram devolvidos. Nossa. Sobe muita coisa para a STF que não precisaria subir. E isso fica muito claro, porque a gente tem o nosso país é muito diverso. A gente tem, nas presidências dos tribunais, situações muito distintas de preparo para lidar com esse volume gigantesco de recursos. Então, a escolha da repercussão geral se deu muito... Eu não participei dessa escolha quando eu entrei no projeto. Eu acho que, se eu não me engano, foi o STF que fez essa escolha, não foi a universidade em si. O STF tinha muita vontade, mas eu não tenho certeza agora. Mas quando eu entrei no projeto, esse já era o escopo, né? E aí, o que aconteceu? Para se chegar nessa possibilidade de classificação de processos em temas de repercussão geral, a gente precisou passar por muitas etapas. O maior desafio de todos, como pesquisadora, que a gente viu, foi a estruturação dos dados. Que a gente pensa assim, vamos desenvolver uma IA para um tribunal local. O tribunal local os processos deles têm todos a mesma carinha. Se eles têm os processos digitalizados, eles foram digitalizados mais ou menos na mesma época. Se eles são processos eletrônicos, eles estão sujeitos ao mesmo sistema. O STF recebe tudo. Todos os processos de todos os lados, em estados muito diferentes, alguns digitalizados com boa qualidade, alguns nem tanto. Então, dar conta e estruturar essa massa de dados foi uma parte importante assim, do projeto. E aí, nisso, a gente acabou com hipóteses de problemas diferentes, passando por um classificador de peças. Porque existia a hipótese de que
o analista, e a gente fez isso, a equipe do direito foi muito presente no projeto em relação a isso, porque o desempenho precisava ser validado pelas pessoas do direito. Sim. E isso é uma coisa muito interessante, porque normalmente os projetos desce uma equipe de tecnologia numa aeronave, não entende o que o pessoal do direito faz. O pessoal do direito não entende o que o pessoal da tecnologia está falando e se espera resolver alguma coisa nessa situação. Mas eu entendo assim que esses grupos, né, que são formados, certamente um grupo multidisciplinar, ele é muito rico, né? Porque tem aí várias visões e a depender como ele é liderado, né? E acredito que tenha tido uma liderança muito bacana, até pelos resultados do projeto, aí a gente consegue realmente ver o grupo performando bem. Então, nessa composição do grupo do projeto Vitor, qual era a formação assim das pessoas, para além do direito, para além dos desenvolvimentos? Sim. A gente, o projeto durou bastante tempo, então tiveram pesquisadores que participaram de umas etapas e outros de outras. Não, nem todo mundo ficou do começo até o final. Acaba que muitas vezes eu falo, porque sem ser os coordenadores de pesquisador do direito, eu fiquei do começo até o final, então eu pude acompanhar essa trajetória do projeto e acompanhar muita coisa bonita, assim, de ver as transições das presidências, assim, que a gente, querendo ou não, como foi um projeto que passou de uma presidência para outra, ver que bonita que era essa transição, essa passada do bastão de uma presidência para outra, uma coisa que eu não imaginava que acontecia, que eu pude testemunhar. Que, nesse dia eu saí da STF e pensei, gente, eu estou honrada como cidadã de ter visto isso acontecer. Então, mas a gente tinha muitos engenheiros de software, assim, além do pessoal do direito, bastante gente da engenharia de software, bastante gente da ciência da computação. O grupo dos pesquisadores tinha essa formação. Além disso, a gente trabalhou, por óbvio, de forma bem próxima do pessoal do STF mesmo, né? Sim, não, eu imagino. E aí, identificado o problema, né? Precisamos resolver essa dor. Uma vez formado esse grupo, né? Que invariavelmente houve ali mudança ao longo do caminho. Era um grupo ali com um propósito muito bem. Como é que vocês dividiram as etapas? Nossa Senhora. Identificaram assim, nossa, essa foi a primeira entrega, né? De fato, que a gente vem desenvolvendo e o entregar enfim, fazer as coisas acontecerem, né? Nossa Senhora, a gente precisaria, acho que, de 3 lives, porque foram muitas, assim. Mas uma coisa que é interessante é que uma das entregas do projeto, que eu acho que para exemplificar essa pergunta, eu acho que é interessante. O projeto em si só previa a parte de repercussão geral. Mas, como uma hipótese de pesquisa, a gente começou a ver que o pessoal da Secretaria Judiciária não costumava olhar o processo todo para fazer essa primeira classificação de triagem, né, de repercussão geral. E aí a gente pensou, a gente precisa olhar para as peças certas. Só que as peças no STF não são separadas. Então surgiu essa ideia do classificador de peças no meio. Ele não fazia parte do escopo do projeto e foi uma das entregas da universidade para o Supremo. Que bacana, incrível. Porque é desenvolvimento e inovação, assim, não tem como ter assim, saber no calendário fechado que se vai chegar nos objetivos X e Y, né? As coisas vão acontecendo, os resultados vão chegando e a gente vai trabalhando com eles da melhor forma possível. E Roberta, a gente falou muito do Vitor, porque, claro, o teu contato foi muito maior com o Vitor, mas a gente tem outros exemplos? Temos muitos. Em outros tribunais, né? Se tu puderes também comentar um pouquinho, acho que tem outros nomes também com propósitos distintos. Tem. E tem, na verdade, se a gente for pensar, a gente tem uma lista bem grande de projetos em segmento e tem a gente já começa a perceber uma estruturação disso a partir do CNJ,
que lançou um laboratório para poder compartilhar essas soluções entre os tribunais. Esse lado que muitos tribunais foram tentando fazer, chegar em soluções, tem um lado muito interessante, ao meu ver, assim, como pesquisadora, que muitas pessoas... o mesmo lado bom de todo mundo está tentando resolver a vacina do Covid. Em pesquisa, em inovação, não existe só um jeito de fazer as coisas. Quando muitas pessoas tentam resolver problemas que podem ser parecidos, porque uma crítica muito constante é um desperdício, tá todo mundo tentando fazer a mesma coisa. Se vê esse tipo de crítica. As pessoas... Aí eu tenho alguns pontos, assim. As pessoas não estão tentando fazer, ao meu ver, todas as mesmas coisas, justo por essa coisa que a gente comentou. Que a inteligência artificial precisa de problemas específicos para serem resolvidos. Então, tribunais diferentes têm dores diferentes e cuidam de partes diferentes. Mas é claro que, sendo no poder público, é muito interessante que isso converse, e o CNJ faz um trabalho muito legal em relação a isso. Saiu agora essa semana acho que é portaria o nome do documento, uma portaria com recomendações éticas que foi feita a partir de um grupo de trabalho, do qual o professor Fabiano fez parte, que era um grupo de trabalho super dinâmico e com pessoas de várias formações conversando sobre a parte ética de inteligência artificial, de como isso vai se implementar, como que as coisas funcionam. E a partir desses encontros, eles formularam esse documento para orientar esse desenvolvimento, e os tribunais como um todo têm as iniciativas próprias do CNJ também. E é um movimento muito rico, porque tem muita possibilidade e tem os cuidados que precisam ser tomados, né? Não, claro, sem dúvida. E assim, quando a gente pensa em inteligência artificial e a gente conjuga com o direito, né? Nesse contexto, a gente sempre tem que olhar para ela numa perspectiva de promover os direitos. Exatamente, né? Exatamente. Ela está intimamente ligada. Totalmente. Acho bacana, assim, você comentar um pouco. Não, no direito, isso fica muito claro. Assim, principalmente porque só faz sentido a gente pensar no desenvolvimento de inteligência artificial para o direito se a gente pensa no uso da inteligência artificial para promoção dos direitos fundamentais. E pelo que eu pude ver de lidar com isso de uma forma um pouco mais próxima com a pesquisa, eu vejo essa sendo uma preocupação de todas as pessoas que desenvolvem. Porque às vezes parece, tudo que é estranho parece que é do inimigo, né? Parece que as pessoas estão desenvolvendo uma coisa para fazer alguma coisa errada. Não, eu vejo, essa é, claro, uma opinião pessoal minha, né? Mas eu vejo a inteligência artificial no Brasil se desenvolvendo dessa forma e acho que ela não faz sentido se não for para isso. Tanto da inteligência artificial aplicada aos contextos do Poder Judiciário, quanto a inteligência artificial como um todo. Porque, no fim do dia, a inteligência artificial é mais uma criação humana, como é a arquitetura, como é música, como são tantas outras coisas que a gente lida no nosso dia a dia. E ela só faz sentido como criação humana se a gente pensar na promoção do bem-estar, da qualidade de vida, na promoção de um mundo melhor, mais justo, que a gente consiga dividir melhor os recursos, que a gente consiga educar melhor as pessoas, que a gente consiga dar mais segurança para os equipamentos como um todo. E nisso a gente tem essa preocupação ética e ela é muito interessante. Porque como a inteligência artificial é uma tecnologia e um meio muito novo, existe essa desconfiança muito grande. Então, os patamares e essa estratégica e esse posicionamento ético da inteligência artificial vão dar confiança para o usuário. Porque se as pessoas não confiarem na inteligência artificial, se as pessoas... E isso é uma parte interessante para essa parte do consultivo também, que tu comentasse, Marina. Porque existem já alguns parâmetros... eu vou correr aqui e vou só pegar 2 livros, peraí. Não, vai lá. É que quando a gente pensa, né, muitas vezes, em inteligência artificial, é algo tão distante, é algo tão assustador. E não, a gente tem que trazer para realmente pro dia, conjugar com uma coisa
positiva, né, dentro das coisas que a gente está vendo aí e para a promoção dos direitos. Eu acredito Exatamente. nisso, e depois, quando a gente finalizar essa parte, eu acho que isso tem tudo a ver com uma questão de mitos que existem, que a gente tem Uhum. que falar sobre eles. Vamos falar, vamos falar. É um trabalho super interessante do professor. Eu esqueci o nome do professor até agora, o professor Peter. Depois eu vejo direitinho. Mas eu queria falar, na verdade, fazer o meu jabá próprio dos livros Claro, que eu comentei. Esse é o nosso primeiro livro da coleção do nosso eu grupo de tenho. pesquisa, que eu tive a honra de ser convidado pelo meu querido orientador, professor Fabiano Hartmann, que foi esse que a gente fez como um esforço de diminuir essa curva de aprendizagem. A pessoa que está com interesse de entender, é do direito, tem interesse de entender melhor um pouco mais sobre a inteligência artificial, a gente tentou explicar da forma. Os conceitos ainda são densos, mas da forma mais acessível possível para o público jurídico. Não, mas tá Esse muito aqui, bom. que dá para ver que eu super estudei, é porque eu não escrevi, que é a produção do professor Fabiano Hartmann, que é Inteligência Artificial e Direito, Convergência Ética e Estratégica. E o professor Fabiano, ele defende esse ponto de que a convergência ética, lidar com essa preocupação forte ética que a gente tem com a inteligência artificial, além de ética, do que é certo, do que é bom, do que é justo, ela é estratégica. Porque como que um campo que tem tanto risco vai se desenvolver sem parâmetros e balizas éticas? Então ele traz aqui vários, para quem trabalha com consultivo, é uma obra muito interessante. Vários referenciais de vários países de convergência ética, de vários encontros, desses encontros multidisciplinares, que é como essa matéria sempre precisa ser tratada, de alguns critérios e alguns passos éticos para serem tomados nos desenvolvimentos dessas aplicações. Sim, até o José Vitor comentou ali, menciona o link, a gente vai colocar assim o link aqui do livro, vale super a pena, eu Obrigada. tenho de presente quando nós nos conhecemos, né, no Sim! o painel de Direito e Tecnologia, e é muito legal porque realmente quando vocês fizeram o livro, né? Quando da elaboração, vocês perceberam, como tu comentaste, não tinha muita literatura para linguagem, então você tem cuidado de realmente pegar aquela informação super densa e transportar para nossa linguagem, e só aí já é excelente, né? A gente já sai ganhando. É uma tentativa. Eu adoro conversar sobre o livro. Às vezes acontece, a gente tinha mencionado de outras soluções. Tem um colega pesquisador de inteligência artificial, que é o Dr. Faustino, que ele é juiz em Pernambuco, e ele desenvolveu um sistema ele junto com o tribunal, né, tudo, mas ele participou do desenvolvimento de um sistema de inteligência artificial que é o ELIS, que é um sistema muito interessante, tem bastante informação dele na internet. Quem se interessa pelo tema, eu acho foi um programa muito bem desenhado, justamente por uma pessoa que já estava pesquisando o tema, que tinha vivência prática e viu essa possibilidade de conjugar esses esforços. E eu acabei podendo entregar o livro para ele, ele me deu um retorno e disse: quem me dera se eu tivesse lido, se eu tivesse acesso a essa bibliografia quando eu comecei a desenvolver. E é justamente esse esforço, né, de colaboração. Se tiver alguém aqui nos assistindo que tenha vontade de trocar ideia sobre isso, eu me coloco à disposição. Não, com certeza. Adoro fazer isso, por isso que eu vim aqui. Dá para ver assim a energia e a paixão que você coloca no tema, na pesquisa, e isso é muito legal. Tu comentaste aqui de um outro exemplo, né, de inteligência artificial. A gente tem praticamente uma família, né? Eu tenho o Poti, a Clara, né, vários com propósitos distintos, mas eu acho que é isso, no fim do dia, resolvendo vários problemas, né? Porque e tudo que a gente quer é que eles nos abracem e eles nos auxiliem a fazer uma justiça mais célere, mais justa, dar uma qualidade melhor de trabalho para os servidores do judiciário, para que se evite trabalho repetitivo,
para que a gente possa buscar maior coerência entre as decisões, que é um potencial gigante da inteligência artificial. Para que a gente possa desempenhar o nosso trabalho melhor. E, Roberta, vamos falar um pouquinho sobre os mitos? Vamos. A gente tem tempo disso ainda? Temos aqui uns 13 minutinhos ainda. E eu acho importante porque o mito, ele acaba fechando todo o nosso raciocínio, né? Desde o início da live até agora. Então, dessa pesquisa, né? Na tua dissertação, tu também falas bastante Eu sobre... trabalho, porque quais que você analisou e fez o recorte ali, né? Seriam os principais. Eu fiz esse recorte a partir de um artigo do Peter Bentley, que é um pesquisador inglês, que tem esse artigo disponível online. Eu acho que ele fez para a União Europeia, mas a gente coloca Peter Bentley, Dispelling Myths, tem um artigo todo. A gente trata um pouco desses mitos no livro também, porque não tem como a gente falar desse assunto sem esbarrar nessa parte, né? Existem três principais mitos da inteligência artificial que são desbancados por leis técnicas. Não é assim, não, eu acho que isso não vai acontecer porque eu espero melhor. Não, é da parte técnica do desenvolvimento da AI que mostra que isso é um mito e não a IA de verdade. Um deles é que a IA se automodifica e vai se tornar mais inteligente sozinha. Eu acho que esse mito existe por causa do Homem de Ferro, que tem o Homem de Ferro que a inteligência artificial dele ganha vida própria e tenta destruir o mundo. É a minha visão de pessoa louca do filme. Mas a inteligência artificial só se desenvolve a partir de desafio. Não tem como diga assim, a inteligência artificial pensa assim, e agora? A gente tem essa coisa que eu queria usar uma inteligência artificial. Não é assim. Tu precisa de um problema, tu precisa de um desafio concreto para treinar, se fazer um monte de coisa e conseguir resolver um probleminha. E daí vem o outro mito, que a inteligência artificial vai ser mais inteligente que os humanos. E também é um mito, porque a gente relaciona a inteligência humana com uma quantidade maior de neurônios. E a inteligência artificial, a gente pensa, agora as redes neurais, que é um tipo de inteligência artificial, são ilimitadas, existem muitas redes neurais. Temos mais redes neurais do que neurônios, elas vão ser mais inteligentes. Não! Na inteligência artificial, não é quantidade que importa, mas é a arquitetura. É como se resolve esse problema. Então, essa disponibilidade desses neurônios artificiais não implicam necessariamente no crescimento descontrolado desse campo. E o outro mito que tem bastante relação com isso é em relação ao poder computacional, que tem uma pesquisa que diz que a velocidade dobra a cada 18 meses do poder computacional. Daí a pessoa pensa, meu Deus, então se a inteligência artificial roda em base de dados e poder computacional, a cada 12 meses melhora, esses cérebros que já pensam, esses cérebros artificiais que já pensam muito rápido, vão pensar muito mais rápido ainda. E isso não é verdade, porque a inteligência artificial, como a gente vem falando, ela se desenvolve em camadas. Então a gente tem assim, uma função sendo realizada pela inteligência artificial. Se tu queres melhorar um aspecto, tu vais precisar submeter essa questão que já foi testada à exaustão, muito em relação a essa preocupação ética que é presente no desenvolvimento da IA. Quando tu adicionas uma nova potencialidade, ela pode estragar tudo que já foi feito. Então, tu precisa testar o teu sistema todo de novo. Então, não é uma coisa tão simples assim. E eu acho que essa visão de entender esses limites da inteligência artificial ajuda muito a gente a lidar com elas de forma mais tranquila. Entendendo esses limites, ver que não é a solução mágica de todas as coisas. Mas quando a gente vê as potencialidades, eu sou uma pessoa otimista como um todo. Quando a gente vê essas potencialidades, assim, na verdade, eu acho que não é nem só o caso de ter medo e não querer usar. Eu acho que o desenvolvimento tecnológico ele é inevitável. Agora eu não sei o nome do pesquisador que falava, sempre que a gente dá um passo para trás, consegue voltar para frente. É um caminho sem volta, né? A gente dá um passo para frente, não consegue voltar para trás, desculpa. Quando a gente descobriu o CD, agora a gente até escuta o vinil assim de forma cool. Como algo
né? Com Exato. algo, assim, com uma lembrança do passado, mas depois que a gente teve os iPadinhos, os iPods, não deu para voltar. Depois que nem precisava de outro aparelho, estava no celular, não vai mais voltar. Esse avanço tecnológico é inevitável. A gente precisa ter serenidade para lidar com ele, para poder ver os potenciais e os problemas. Exato. E para fechar, quando a gente pensa em inteligência artificial como apoio à decisão judicial, Uhum. o que você acha que está por vir? Eu vejo um potencial muito grande desse uso potencial de apoio à decisão judicial. Eu não vejo atualmente a inteligência artificial substituindo a decisão judicial como um todo. E esse apoio é um apoio muito significativo, desde a parte de estruturar os processos, que já é uma parte muito grande, assim, dessa parte de automação processual, desde a parte de agrupar processos parecidos. Eu vejo um potencial gigante da inteligência artificial como apoio à decisão judicial. Tanto dentro, na verdade, a gente coloca apoio à decisão judicial, mas o apoio intra-jurisdição e o apoio fora jurisdição, pelo potencial que ela tem também como conciliador, como essas cortes de conciliação online, que a inteligência artificial desempenha um papel muito grande também. Não, incrível. E o que eu acho mais legal, assim, e mais sério também, assim, do ponto de vista de desenvolver, né, a inteligência artificial, é justamente a junção do poder judiciário com a academia. Uhum. Quando você pega realmente grupos de pesquisa com professores, com pessoas como você, né, que dispõe o tempo e coloca energia nisso, eu acho muito bacana, né? Cada vez mais o Poder Judiciário tem que ter essas iniciativas de aproveitar esse ambiente acadêmico para isso, né? É, Porque imagina, a pesquisa deve ter sido incrível. Eu sou suspeita para falar sobre isso, porque eu tive a oportunidade de participar nesse contexto, né? Mas isso rende muitos frutos, porque vai além do próprio projeto. Com quantas pessoas, assim, quantas outras sementes isso fez surgir? Quantos pesquisadores passaram pelo projeto e ficaram mais aptos para desenvolver projetos, no direito ou não, mas com essa visão da preocupação ética, da responsabilidade? Quantos pesquisadores foram formados e estão aí no mercado de trabalho, podendo auxiliar nesse assunto, com essa preocupação sempre de usar a inteligência artificial para promover um mundo melhor. E no direito, isso é promover direitos fundamentais. Exato, né? Então, a partir do momento que a gente conhece mais sobre o tema, a gente começa também a ter um outro olhar para ele, né? Uhum. E isso acaba se multiplicando, né? Porque daí nas nossas conversas, na forma como a gente também lê decisões e notícias a respeito disso, eu acho que isso acaba fortalecendo e difundindo o tema também, Uhum. né? Acho que sim, concordo contigo, Marina. Como Olha, sempre, a gente tem uma visão muito parecida desse assunto. exatamente. Eu ficaria aqui conversando contigo por muito mais tempo. Acho que esse papo ele acaba tendo que ter outros desdobramentos também. Quem sabe também com outras pessoas do grupo, né? Tu comentaste ali da tua Ah, colega, sim, sim, sim. também pode ter um olhar e um recorte da pesquisa também falando sobre a temática e eu só posso agradecer, né, por todas essas colocações que tu fizeste, pelo teu tempo, foi muito rico. Eu tenho certeza que deve ter ajudado muitas pessoas aí com relação a conhecer o tema ou se já conheciam, começar a enxergar de uma forma diferente, né? Com otimismo, com sabedoria. Então, em nome da Forlaw, em nome de todas as professoras, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite. É ótimo me sentir virtualmente em Floripa. Um convite muito querido. Eu fico muito feliz de poder conversar com vocês. A gente compartilha tanta coisa da formação, né, acadêmica. É um prazer muito grande. Eu estou à disposição para quando vocês quiserem trocar figurinha, é só me chamar. Ai, E para legal. fazer essas pontes eventuais com outros Sim, pesquisadores, pode contar comigo.
sem prejuízo também de a gente organizar um outro, né, contigo Com também. certeza, com certeza. Estou à disposição. A gente vai conversando. É como se a gente tratasse essa primeira live como algo introdutório, né? Para realmente todo mundo saber um pouco mais o tema. E depois a gente pode pegar alguns cases, alguns assuntos específicos a respeito, que é um guarda-chuva, né? É um guarda-chuva. É É um um guarda guarda-chuva. É um assunto infinito. Talvez, eu tô aqui pensando, eu acho que eu comecei uns 3 assuntos que eu não terminei, mas faz parte. Quem sabe a gente termina numa próxima. Com certeza. A conversa fica mais livre, a gente vai grudando uma coisa na outra. Eu tava aqui, eu acho que eu não terminei o assunto A, B, C. Quando a conversa é boa, ela flui mesmo. E aí é bom porque a gente vai fazer a segunda, a terceira e outras contigo. Depois a gente assiste, vê as pontas soltas e retoma essa conversa, com certeza. Exato, exatamente. Muito Ah, obrigada a todos que ficaram aqui também. Muito obrigada e até mais. tchau, tchau, gente. Obrigada.